Fala! Aqui é o Jorge, do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papo sobre dimensionamento da amostra com desvio padrão conhecido. Cara, então para que serve esse tal de dimensionamento da amostra com desvio padrão conhecido? Bom, concorda comigo que em probabilidade estatística a gente está, muitas vezes querendo entender alguma coisa em um grupo de pessoas, certo? A gente está querendo meio que coletar dados e tirar informações sobre ele. E bom, eu já te contei em alguns tópicos anteriores que fica impossível a gente consultar uma população inteira, retirar dados dessa galera e aí analisar esses dados e retirar uma conclusão. Então o que a gente está sempre querendo o tempo todo é pegar uma amostra, uma pequena porção dessa população e aí sim aplicar um questionário ou ter alguma forma para retirar dados dessa amostra e a partir dos dados que a gente coleta da amostra, a gente consegue prever um resultado para a nossa população. E bom, é aí que surge o nosso principal problema abordado aqui. Qual deve ser o tamanho mínimo da minha amostra? Como é que eu sei quantas pessoas que eu tenho que consultar para que eu tenha confiança na pesquisa que eu estou fazendo? Porque concorda comigo que se eu pego um número aleatório, será que eu vou estar garantindo realmente um resultado bom? E bom, para solucionar esse dilema, a gente pode estabelecer um tamanho mínimo para a amostra de acordo com o nível de precisão que a gente quer. Cara, pensa aqui comigo. Se a gente pudesse, a gente aumentaria o nosso número da nossa amostra de uma forma bem grande. Porque se eu pego uma amostra muito grande, você já pensa que isso está cada vez mais próximo da população, então eu vou ter bons resultados. Mas, cara, concorda comigo que se você pega uma amostra muito grande, já começa a ficar cada vez mais trabalhoso, e aí a gente chega no mesmo dilema que a gente tinha anteriormente, que era de não conseguir entrevistar uma população inteira? Então, bom, aqui a gente vai estudar como pegar o número mínimo de pessoas que eu tenho que consultar. Show? Vamos estudar aqui o tamanho mínimo da nossa amostra. E, bom, para fazer isso, vamos primeiro definir duas variáveis. Vou ter esse meu Dzinho aí, que eu vou chamar ele da distância máxima tolerável entre a minha estimativa e o valor correto do parâmetro, porque concorda comigo que eu vou ter aí um estimador, certo? Que ele vai estar estimando o valor real, o valor correto do parâmetro. Então eu preciso meio que criar uma distância máxima que eu estou tolerando, porque eu não quero ter um erro absurdo, eu quero ter sempre um erro que seja pequeno, para confiar na pesquisa que eu estou fazendo. E além disso, vamos também pegar uma outra coisa, vamos chamar um alfa, que é a probabilidade de que essa distância seja maior do que D. Bom, se eu escrevesse isso matematicamente, eu concordo que eu ficaria com isso aqui? Bom, a minha probabilidade da minha distância entre o meu estimador e o meu valor real, em módulo, seria maior do que esse D aí, e isso, como eu já te disse, é o nosso alfa. Show? E bom, se eu quisesse trocar esse maior por um menor, como é que ficaria? Opa, eu posso fazer pelo meu complementar. Agora eu estou querendo pegar que essa distância aí entre a minha estimativa e o meu valor real seja menor ou igual que o meu D, e eu fiz o complementar, ou seja, 1 menos alfa. Show de bola? E bom, aí você já está começando a pensar, pô, aqui do meu lado esquerdo eu tenho meu x barra menos a média. Se eu dividisse isso pelo meu desvio padrão, eu começo a padronizar isso. Exatamente, vamos padronizar isso aí? Então a gente vai ficar do lado esquerdo com o nosso querido Z, e aqui a gente vai ter dividido pelo nosso desvio padrão, que você já sabe que é sigma dividido por raiz de n. E essa probabilidade é 1 menos alfa. Mas aí, bom, agora a gente vai usar aqueles nossos paranauês da normal e vamos transformar aquilo ali nisso aqui. A gente vai ter duas vezes o nosso φ, que é a nossa probabilidade acumulada, de quem? Do nosso D, dividido por sigma raiz de n menos 1. E isso vai continuar sendo igual a 1 menos alfa. E aí a gente vai continuar com nossos paranauês. E agora a gente vai simplesmente passar o nosso 1 lá para a direita. E isso vai ficar 2 menos alfa. E bom, e se eu passasse esse 2 que está aqui, multiplicando e dividindo para o outro lado? Ficaria, mais uma vez, o meu φ, a minha probabilidade acumulada, 1 menos alfa sobre 2. E bom, agora eu faço um paranauê maior ainda, que eu tiro esse φ e transformo nesse D, nesse Z aí, que está no lado direito. E bom, agora, como eu estou querendo saber o tamanho da minha amostra, eu vou isolar o meu N, que é o que a gente quer calcular, e vou ficar com a nossa querida fórmula. Eu vou, então, dizer para você que o tamanho mínimo da minha amostra vai ser igual a esse Z de 1 menos alfa sobre 2, que multiplica o nosso sigma, que é o nosso desvio padrão, dividido por n e elevo tudo ao quadrado. E uma observação muito importante, esse carinha que está aqui dentro, esse Z de 1 menos alfa sobre 2, ele você vai buscar na nossa querida tabela normal. Você sempre, a questão e seu professor sempre vão te informar um alfa,
você vai substituir esse alfa nesse 1 menos alfa sobre 2, e aí você vai ter, por exemplo, um z de algum número. Esse número é uma probabilidade. Então você tem que ir na sua tabela normal e procurar qual z que te dá essa probabilidade aqui, 1 menos alfa sobre 2. Show de bola? E o resto da questão também vai ter que te dar. Ele vai ter que te dar, nesse caso, o desvio padrão e também o erro máximo tolerado. Show de bola? E bom, perceba que nesse caso você precisa conhecer o valor de sigma, já que a gente está no tópico com o desvio padrão conhecido. Show? Ficou um pouquinho abstrato? Então vem aqui naquele exemplo que você respeita. Vamos lá. Bom, qual deveria ser o tamanho nzinho da amostra de empregados a serem entrevistados para que o erro absoluto na estimação do índice de satisfação média estivesse limitado em 1,5 unidades, com probabilidade de 92,81%, sabendo que o desvio padrão populacional é de 30 unidades. Bom, ele fala aí erro absoluto na estimação do índice de satisfação médio, e aí você já fica ligado então que ele está querendo saber em relação à média, ele te dá um desvio padrão, e ele te diz qual deve ser, né, esse 1,5 unidades tem que ser o nosso máximo. Show? Então você já fica ligado nisso e vamos para o nosso primeiro passo, que é calcular o nosso alfa. E bom, como é que eu faço isso? Bom, pelo nosso enunciado, ele diz pra gente que nós temos basicamente, né, com um erro máximo absoluto de 1,5 unidades, probabilidade de 92,81%. Então o nosso 1 menos alfa, do lado direito da nossa fórmula, ele fica exatamente esse 92,81%. E com isso eu descubro meu alfa, simplesmente passando 1 para lá. Ou seja, meu alfa é de 7,19% ou 0,0719. Já descobri uma parte do que eu precisava para calcular. Agora vamos calcular o nosso z de 1 menos alfa sobre 2. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente vou descobrir quem é esse 1 menos alfa sobre 2. Como eu já sei que o meu alfa é esse carinha aqui, eu vou substituir aqui. Isso daria pra gente 0,9641. Ou seja, quem que eu estou querendo procurar? Eu estou querendo procurar qual z na tabela normal me dá a probabilidade de 0,9641. Então você vai lá na sua tabela normal, pega ela aí agora, por favor. Agora você vai procurar onde está essa probabilidade. Acha esse número. Você vai achar um valor aproximado, obviamente, e aí vai pegar qual o z que me dá essa probabilidade. Bem tranquilo. E aí, confere aí. Vê se na sua tabela, se você procurar 1,8, não vai dar isso aqui de probabilidade. 0,9641. Deu, né? Confia em mim. Bom, e agora o que está faltando pra gente? Bom, só falta calcular o nosso n, jogando na nossa querida fórmula. Vamos lá? Qual é a nossa fórmula? É essa aqui, z de 1 menos alfa sobre 2, que multiplica o nosso sigma, divido tudo por d e elevo ao quadrado. Ou seja, tudo isso aí eu já tenho. O meu z de alfa sobre 2 eu já sei que é 1,8. O meu desvio padrão, a questão era conhecida, ou seja, era 30. E meu erro máximo absoluto permitido, meu erro aí era 1,5. Se eu fizesse esses cálculos, eu teria então que o meu número mínimo de amostra, número mínimo de pessoas que eu preciso entrevistar para coletar dados, são 1.296 empregados. Show de bola? E esse que eu tinha para conversar contigo hoje, cara. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!